Melhores ações do setor de energia elétrica, o melhor setor da Bolsa de Valores, na minha opinião. Eu vou mostrar para vocês como que roda um filtro para poder chegar em algumas ações para a gente poder aprofundar o estudo em uma delas. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então vou falar das 5 melhores ações aqui do setor de energia elétrica, na minha opinião, né, os melhores setor da Bolsa. Tô puxando sardinha pro meu lado porque eu sou engenheiro eletricista, é mais fácil de eu entender esse setor, então eu vou trazer aqui as 5 melhores ações de acordo com o filtro que eu puxei aqui, que eu rodei, e eu vou explicar a lógica desse filtro. Queria salientar bem aqui que não necessariamente esse meu filtro realmente são as 5 melhores. Eu vou explicar algumas empresas que ficou de fora, né, no quesito desse filtro. Não quer dizer que são empresas ruins, não quer dizer que são empresas que são piores que essa que apareceu. Mas, de acordo com esse filtro, são as 5 que eu vou trazer quais são. Cada vídeo que eu trago aqui, a função dele é educacional, não é recomendar investimento, todo mundo sabe disso, e por isso eu vou colocar, antes de trazer as empresas, como que funciona o setor de energia elétrica. Eu acho importante você entender como que funciona todo o setor de energia elétrica, o setor e o subsetor, nem que for o básico, como eu vou trazer aqui, para você compor a sua carteira aí de investimento nesse setor, que eu acho que vale sim muito a pena olhar com atenção. Porque é um setor perene, energia elétrica a gente vai precisar o resto da vida, é um setor que paga bons dividendos, tem grandes empresas já surfando aí em velocidade aí cruzeiro, tranquilo, estabilizada, tem previsibilidade de receita. Então você pega uma transmissora, ela tem contratos aí de 20 anos para frente, que ela sabe já quanto vai entrar ali, tendo energia, tendo crise ou não, ela sabe quanto ela vai receber. Então é um setor sim, que eu acredito que, de novo, puxando sardinha para o meu lado, né? Mas é um setor que você deve dar atenção e dar foco aí na sua carteira. Beleza? Então vamos começar, vamos entender como funciona o setor de energia elétrica e eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, porque o YouTube te entrega o conteúdo sempre que ele for no ar em primeira mão. E se gostar, deixa o like, que isso ajuda a esparramar para mais pessoas. Sempre falo para deixar já, que depois você acaba esquecendo. Agora, se não gostar, volta e tira. Beleza? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Galera, sempre fui bom engenheiro eletricista, mas péssimo desenhista, então perdoa o desenho, o que é importante é entender exatamente como funciona o setor de energia elétrica. Basicamente a gente tem aqui ó, a parte de geração de energia, aqui estão as empresas como por exemplo o Engie, a Copel tem a parte de geração, Energias do Brasil tem parte de geração, e onde gera energia existe grande investimento nessa área, pode ser energia hidrelétrica, tem a eólica, hoje em dia com placa solar. Então é onde nasce tudo a parte de energia. Existe um risco grande aqui, a parte de seca, por exemplo, a maior parte de energia elétrica ainda é hidrelétrica, né? Então a parte de seca afeta muito, essa parte de estiagem aí sem chuva acaba afetando muito, mas é aqui que nasce a energia elétrica. Nasceu a energia elétrica, isso aqui é conduzido, lembra aquelas torres? Isso aqui é uma torre de transmissão que tiver nas estradas aí. Quando a gente era criança chamava dos robozão, né? Tem aquelas bolas de basquete, inclusive, que você vê na estrada. Aqui é a transmissão. Essa transmissão aqui, a gente fala que é o filé mignon da energia elétrica, porque as empresas de transmissão, como a Taesa, por exemplo, elas ganham por energia que passa aqui. Aliás, ela ganha por disponibilidade da linha e não por energia que passa aqui. Então, tendo ou não tendo crise, a partir do momento que uma empresa de transmissão ela ganha o consórcio, ela vai lá, faz o investimento e deixa a linha disponível. Se aqui gerar ou não gerar, essa empresa de transmissão vai estar recebendo a mesma coisa, porque ela ganha pela disponibilidade de linha e não por energia elétrica. Quem gera energia, ganha por energia gerada. Aí a gente vai para a parte de distribuição já, que vai ganhar também por energia distribuída, mas a parte de transmissão é o filé mignon do setor de energia elétrica. Então beleza, a empresa que faz a transmissão, por exemplo, a Taesa, né, que eu dei o exemplo aqui, a própria Engie, que gera, também tem uma parte aqui de transmissão, chega numa subestação lá na sua cidade, passa por transformadores e rebaixa essa tensão aqui. Essa energia, muitas vezes, ela é transmitida em 230 mil volts, 750 mil volts. Aqui ela baixa lá para 13.800 volts, 11.400 em algumas cidades. E ela chega até a rua da tua casa, tem aqueles transformadorzinhos nos postes que a gente vê, e chega a energia na tua casa lá em 220, 127 volts, tá? Então, esse setor aqui é o setor da distribuição. Também, todo ele, né, o setor de energia elétrica, ele é setor perene,
você vai depender, vamos falar assim, de energia o resto da vida. Mas esse setor de distribuição é o setor que, na minha opinião, tem um risco um pouco maior, principalmente por causa de canetada de governo, porque aqui ó, ele recebe, né, a tarifa direto no consumidor. E a gente sabe que existe muito populismo, existe uma cacetada de coisas que pode acontecer, e aí fica travada, trava reajuste e tal. Então esse setor aqui, o principal risco dele, na minha opinião, é o risco de regulação por parte governamental. Então, resumindo, ó, geração, transmissão e distribuição. Na carteira de investimento, eu particularmente defendo que a gente deva ter os três tipos. Você não pode ficar exposto a simplesmente, então transmissão é melhor, só vou ter transmissão. Não. Inclusive temos empresas aí que tem atuação nos três setores. Tá? Então, esse aqui basicamente é como funciona, como as empresas de energia elétrica ganham dinheiro. Beleza? Bom, beleza, eu defini que eu quero, né, empresa do setor de energia elétrica, eu vou rodar o filtro, porque vai ter um monte de empresas de energia elétrica, então eu vou rodar um filtro para poder chegar em algumas, para poder aprofundar o estudo. Antes, só um recado rápido, dia 10 de outubro, às 20 horas, eu vou estar fazendo uma aula ao vivo, gratuita, pelo Zoom, tá? Não vai ser aqui pelo YouTube, vai ser pelo Zoom, para a gente poder debater, tirar dúvida de investimento, que vai ser uma verdadeira imersão em investimento, ali do zero até ações. Então vai ser uma aula aí sensacional, pegando toda a parte comportamental do investidor. Para participar é gratuito, o link está aqui embaixo. Eu só preciso que cadastre, né? Porque você vai receber o link por lá, porque as vagas vão ser limitadas. Porque como eu vou tirar a dúvida de um por um, não vai ficar ninguém sem dúvida, eu preciso limitar as vagas. Então é só clicar aqui e se cadastrar. Beleza? Então vamos entender o filtro que eu rodei aqui para as empresas de energia elétrica. Bom, esse filtro aqui foi aleatório, tá? Foi eu que escolhi arbitrariamente, não quer dizer que são os melhores filtros, mas eu tinha que ter um critério. Eu peguei aqui, ó, o PL, é o P sobre L, né? O preço-lucro, o índice preço-lucro, que é um indicador de preço, né? De valuation, mínimo de 0, por quê? Eu não quero um PL negativo, empresa com prejuízo, máximo de 20, tá? Eu deixei um PL bem alto aí para poder não limitar em boas empresas. Dividend yield, mínimo de 5%, não limitei o máximo dele aqui, tá? Um EV/EBITDA, que é outro indicador de valuation, de no máximo 10. Um ROIC de no mínimo 10%. Por que eu não peguei o ROI? Porque o ROI, ele só pega o patrimônio líquido da empresa. O ROIC, ele já considera ali também as dívidas, e empresas de energia elétrica, normalmente elas trabalham com dívida. Por causa da previsibilidade, ela pode trabalhar com dívida. Então, eu estou usando o ROIC aqui nesse estudo. A liquidez corrente, que é endividamento de curto prazo, mínimo de 1, só para não pegar a empresa ali com uma dívida de curto prazo no pescoço. E uma liquidez aqui de mínimo de R$500 mil por dia em negociação, só para não pegar a empresa muito pequena. E aí eu vou rodar esse filtro no site Fundamentos. Vamos lá. Ó, pra vocês aprenderem a rodar o filtro, ó, tá aqui o site Fundamentos, ó, fundamentos.com.br. Vou pôr aqui busca por empresa e aí eu vou colocar o filtro, ó, o PL, ó, entre 0 e 20. Eu vim aqui no Dividend Yield, só uma coisa, ele é decimal, tá? Então você põe 0,05 para poder ser o mínimo de 5%, você divide o 5 por 100 para poder colocar aqui no site. O EV/EBITDA tá aqui, ó, entre 0 e 10. Margem líquida, eu não rodei lá, né? Mas eu não coloquei lá, mas a margem líquida de 10%, foi esse filtro que eu fiz. Então faltou colocar lá no Excel. Então tá aqui, corrigido, margem líquida mínimo de 10%. Então tá aqui, 0,10. A liquidez corrente, coloquei mínimo de 1. O ROIC mínimo de 0,1, que é os 10%. E a liquidez das ações, ó, 500 mil ações. E setor de atuação, eu tô querendo só empresa do ramo de energia elétrica, eu venho aqui e procuro energia elétrica, tá aqui, ó. E dou um buscar. Aí ele me trouxe essas empresas aqui, ó. Transmissão Paulista, Energias do Brasil, Engie, é bom não que é Energisa, né? É bom não confundir com a Engie. Trouxe a Taesa, só que a Taesa 4, 11 e 3, eu vou deixar uma só. E a Engie, que é a EGE3. O pessoal sempre confunde a Engie com a Engie, tá? Toma cuidado. Peguei essas empresas e transportei os dados para o Excel. Então tá aqui, transportado para o Excel. O
que eu vou fazer para ranquear essas empresas? Eu vou pegar cada item, ó. A liquidez corrente eu não usei como pontuação, foi só mais como filtro. Liquidez também não usei como pontuação. Deixei aqui para ranquear. O PL, Dividend Yield, EV, EBITDA, margem líquida e o ROIC. Então, cada empresa que for ficando em primeiro lugar, eu vou pontuando aqui de 10, 9, 8, 7, 6, beleza? Para cada indicador. Ó. Trouxe para cá a Transmissão Paulista, Energia, Engie, Taesa e Engie. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó. Aqui está por ordem de PL, certo? O PL, quanto menor, melhor. A empresa está mais barato. Então, a que está mais barato aqui é a Transmissão Paulista. Ela vai ganhar, aqui no caso, ó, no PL, 10 pontos. A INBR ganhou 9, a Engie 8, a Taesa 7 pontos e a Engie 6 pontos. Dividend Yield, agora eu vou ordenar aqui ó, por Dividend Yield, eu só vim aqui ó, classificar do maior para o menor, porque o Dividend Yield é o contrário, quanto maior, melhor. Então eu vou classificar ele aqui, ó. Vou pegar em primeiro lugar a Taesa, então a Taesa em Dividend Yield 10 pontos, a Energias do Brasil 9 pontos, Engie 8 pontos, Transmissão Paulista 7 e a Engie 6 pontos. Aí vou fazer a mesma coisa, ó. EV, EBITDA, vou fazer a mesma coisa, vou pontuar, margem líquida e o ROIC. Fazendo a mesma coisa, eu vou chegar nisso aqui, ó. Então cheguei na tabela devidamente preenchida, a única coisa que eu vou fazer é somar essa pontuação. Então eu chego aqui, ó, num resultado, ó, praticamente tudo empatado, ó, Transmissão Paulista, Energias do Brasil e Taesa em primeiro lugar. Vou pintar aqui tudo na mesma cor, as três que chegou em primeiro, com 42 pontos e 37 pontos a Engie e a Engie. Ficando aqui, vamos falar, em segundo lugar, ficou quase tudo empatado. Então só um adentro aqui, vocês podem estar sentindo falta da Copel, tá? Aqui nesse filtro. Eu dei uma olhada no site Fundamentos, ela não passou por causa do ROIC dela, tá abaixo de 10%. Porém, em todos os outros sites, e depois eu vou até fazer uma conta lá no balanço da empresa, tá? Sem depender de site, de busca, ela tá com o ROIC acima de 10%, só no Fundamentos que tá abaixo de 10%, tá com 8%. Então depois eu vou até ver qual que é o correto. Mas essa é sei lá, uma desvantagem de você escolher a empresa só rodando filtro, né? Eu acho que o filtro é um ponto de partida, mas você não pode, por exemplo, só escolher empresas desse filtro, ou você pode, por exemplo, mudar o teu filtro. Eu vou dar um exemplo da Equatorial, uma excelente empresa que não passou no filtro, acho que o dividend yield dela está baixo, que ela está com outros objetivos e não deixa de ser uma excelente empresa. Mas a ideia hoje aqui é só mostrar para vocês como definir um filtro e rodar um filtro para qualquer setor, para qualquer lugar que você queira investir. Beleza? Então, aprendeu a rodar filtro. Vou lembrar você para se cadastrar aqui embaixo para a super aula que a gente vai ter de imersão no investimento, que vai acontecer no dia 10 de outubro, às 20 horas, ao vivo pelo Zoom, tá? Então precisa estar cadastrado para receber o link e as vagas são limitadas. Então vou ficando por aqui. Valeu!